Olá, Eduardo, tudo bem? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Prazer falar com você. Você está bem? Fisicamente, mentalmente? Tá tudo bem? Sim, graças a Deus. Graças a Deus, o senhor. Também, também. Vamos brindar a mente, né? Chegou um pensamento ruim, ó, vamos pôr o gatilho positivo. Vamos deixar ninguém tirar nossa paz, não. Perfeito, doutor. Ó, ganhou mais que o professor, ganhou um amigo. Quero o seu bem, quero o seu sucesso, viu? Tudo que eu falar aqui é com muito conhecimento e com muito respeito, tá bom? Perfeito, doutor. Agradeço a gentileza. Conta comigo. O que está acontecendo? Fala para mim. Doutor, então, eu sou daqui de Brasília, bem distante aí de São Paulo, né? E eu sou advogado também, mas eu não tenho expertise na área de direito imobiliário, certo? Conta comigo, E, eu tô aqui para te ajudar, viu? Mentoria é para isso, para te proteger, para te ajudar em relação ao caso, para conferir, viu? Conta comigo sim. ótimo, ótimo. E o que acontece? Eu estou com duas dúvidas relacionadas a dois casos diferentes. Um é algo assim, mais até pessoal, porque estou ajudando juridicamente as pessoas bem queridas. E o outro é um caso mesmo que eu estou advogando, patrocinando esse cliente. Então eu queria tratar hoje com o senhor desses dois casos. E ver se, se eu consigo, né, se o senhor puder me ajudar. Eu tenho certeza, pesquisei bastante a sua qualificação e vi que o senhor é um profissional muito qualificado, mas eu entendo também que podem ser situações difíceis que não haja solução, né? Então eu compreendo também essa parte. Conta comigo. Mas então vamos lá. Então são essas duas consultorias mesmo. A primeira questão, ela tem a ver com o assunto da uso capião. Tá, E eu vou contar então o caso para o senhor. tá bom, fica à vontade. Eu fiz as anotações aqui para caso eu esqueça alguma coisa. Você não liga Esse não é que um caso que eu eu tô falei com que uma gripe. Você não repara não, mas eu tô com uma gripe, talvez quando assopro o nariz, desculpa, tá? Mas é que não tem jeito, tá bem forte. É que a gente, com a responsabilidade que a gente tem que trabalhar, né? Claro que não pode deixar, não. É isso aí. Aqui também está bem frio. O clima tá bem. E aqui é seco, né? Aqui em Brasília. Ah lá, é. Mas então, vamos lá. É, tem um senhor, o nome dele era Edson, era porque ele faleceu. E esse Edson, ele comprou um imóvel urbano na década, foi no ano, se eu não me engano, o ano preciso, foi em 1990. E esse Edson era um amigo nosso, mais do que isso, eu vou usar alguns termos aqui, um irmão em Cristo. Vai ser um assunto que liga um pouco com a questão religiosa. Então, esse Edson, ele comprou um imóvel e ele deu esse imóvel, estou falando enfaticamente, eles não fizeram contrato de doação, mas ele deu esse imóvel para outros irmãos desse mesmo segmento, vou falar em segmento religioso, mas é uma igreja que não tem nenhuma denominação. Então, apenas pessoas que se reúnem ostensivamente, semanalmente, habitualmente, em torno da Bíblia e não usam nenhuma denominação e tampouco possuem algum registro formal no cartório, não tem constituída nenhuma associação ou organização religiosa. Ou seja, Então, apenas pessoas... é uma organização religiosa, mas não é formalizada e não segue nenhuma doutrina específica, né? Exatamente. Segue a doutrina assim, bíblica, mas não tem nada formalizado perante, vou dizer, os homens, perante a lei dos homens. Entendi. É uma organização
organização cristã, mas que não é formalizada, não é constituída na lei civil, né? E então o Edson, como ele era alguém que fazia parte dessa igreja, vou utilizar esse termo, e ele comprou o imóvel para eles poderem se reunir. E quando ele comprou esse imóvel, obviamente ficou no nome dele. E, pois bem, isso aconteceu no ano de 1990. Então, eles depois, todos os irmãos, eles arcaram com a construção de um pequeno salão nesse imóvel onde eles se reúnem. Ele se reúne, na verdade, lá antes do Edson formalmente comprar esse imóvel, eles já se reuniam lá. Então, se eu não me engano, tem mais de 50 anos que eles estão nesse mesmo lugar. E nunca foi feita a transferência da titularidade, né? Então, o Edson, no ano de 2021, 3 anos atrás, ele faleceu, sem ter feito a transferência para o nome de nenhum dos outros irmãos. E os únicos herdeiros do Edson são seus sobrinhos, que não têm qualquer vínculo com a igreja. Pelo contrário, eu conversei com eles e você consegue verificar que eles têm até uma certa ojeriza, não sei porquê, mas eles estão decididos, convictos a querer reivindicar a propriedade desse salão, só porque estava no nome do seu tio. O Edson, ele possuía um filho adotivo, acho que é válido eu dizer isso, mas esse filho adotivo do Edson nunca foi registrado como filho adotivo, era só de criação mesmo. Ele casou com uma senhora, e ela já tinha esse filho, e ele criou esse filho como pai. O nome dele era Nivaldo. Então, eu peguei e eu ajuizei uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post-mortem para tentar reconhecer o Nivaldo como porque o Nivaldo, a gente tem proximidade. Eu faço parte dessa mesma igreja, viu, irmão? Viu, doutor? Só para o doutor ficar ciente. Não me reúno lá com eles, é a mesma igreja, só que eu me reúno numa cidade diferente, mas nós temos plena comunhão. Então, por isso que eu disse que o vínculo é pessoal. Eles pediram ajuda nesse caso, porque eles não têm nenhum conhecimento jurídico, né? Entendi. Então, assim, e o Nivaldo, como ele fez parte da vida do seu Edson, ele reuniu também junto com esses irmãos. Então, ele falou, olha, se vocês conseguirem me reconhecer como herdeiro do meu pai, eu consegui herdar esse bem, eu passo para os irmãos na hora. A gente faz um contrato de doação. Eu sei que isso aí, o meu pai comprou ofertando, né, para um lugar para eles poderem reunir. Então, assim, então a gente fez isso. Aí eu fui ajuizar essa ação de paternidade socioafetiva pós-morte para tentar reconhecer o Nivaldo como herdeiro. E parabéns, viu? O doutor ajuizou uma ação que é considerada uma das ações mais difíceis de serem feitas, né? É uma ação difícil, é uma ação complexa e é uma ação que envolve muitos detalhes. Parabéns, legal. Justamente, uma ação bastante complicada. Depende de muita prova, testemunhal, mas o que aconteceu? Nós nem chegamos a chegar na conclusão dessa ação. Isso foi logo em 2021, assim que ele morreu, nós pensamos um pouco a ajuda dessa ação. Só para citar, isso é em Goiás, isso se passa em Goiás, no estado de Goiás, uma cidade chamada Bernardo. Então eu ajuizei essa ação, mas como o seu Edson, ele não deixou irmãos e nem filhos e nem tios, nem ascendentes, nem nada, os únicos herdeiros dele são um monte de sobrinhos. Ele tem vários sobrinhos. Então, o processo, para o doutor ter ideia, ainda está na fase de citação desses sobrinhos. Nossa. Tem 3 anos. E aí, o que aconteceu? Semana passada, 2 semanas atrás, o Nivaldo faleceu. Então, esse que a gente estava tentando registrar como filho, ele faleceu. E aí, o que faleceu? Ele já era de idade, né? E o que eu penso que vai acontecer, doutor? Eu penso que essa ação, ela não vai prosperar agora. Porque eu estou entendendo que essa ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva pós-morte, isso é um direito personalíssimo. E eu entendo, e tem um artigo do CPC, não estou me lembrando qual, mas que diz que quando a parte autora falece,
você tem que intimar os herdeiros, os sucessores, só quando se trata de direito transmissível. Então eu estou entendendo que o juiz, ele vai julgar, ele vai extinguir essa ação por causa do falecimento do Nivaldo, que eu acho que ele vai julgar que é uma ação personalíssima, que envolve algum direito intransmissível. Então por isso eu acho que não vai prosperar. A não ser que fundamentasse que seria necessário isso para questões patrimoniais, alguma coisa assim. Mas difícil. O juiz vai aplicar a jurisdição defensiva, vai se livrar do processo, verdade. Então eu estou achando isso, né? A gente vai tentar manter de alguma forma, mas eu já estou pessimista com relação à continuação dessa ação. E aí, o que eu pensei, né? Que diante dessa situação, falecendo essa ação aí, a única outra saída que eu consegui pensar, é a usucapião. Usucapião. É dizer que, de alguma forma, esses irmãos, eles usucapiram o imóvel. Pensou bem, doutor, pensou bem. Qual é o problema? Estratégia boa. Aí eu tenho muito pouco conhecimento sobre usucapião, nunca advoguei nessa área, nunca mexi com isso. Mas qual que é o problema, doutor? Que eu pensei também na minha simplicidade, né? Que eu fiz uma especialização em processo civil, assim que eu me formei em 2016, e eu lembro que tinha uma matéria na especialização também que tratou de usucapião e dessa parte, e ações processórias. Então, e eu me lembro muito do professor dizer, professor até desembargador aqui do TJ, James Eduardo, muito bom professor. E eu lembro muito, não sei porque me marcou ele dizer isso, que atos de mera permissão não induzem posse. E eu temo que o fato do Edson ter comprado esse terreno, ele, de certo, no coração dele, ele deu para os irmãos. Não é que ele permitia eles se reunirem ali. Ele deu, mas nunca foi feito um contrato de doação, então, obviamente. Então, formalmente, ele não deu. Então, eu tenho medo de ser considerado que isso se tratava de meros atos de permissão e, por isso, não seria possível a gente conseguir a usucapião desse imóvel. Então, esse é o caso. Se ficou alguma dúvida, eu queria saber se o doutor pensa que tem alguma possibilidade de usucapiar esse imóvel ou se há alguma outra saída que o doutor conseguiria vislumbrar em casos como esse. Conta comigo sim, viu, doutor? É um prazer conhecer o doutor. Meu amigo aqui, o dia que estiver aqui em São Paulo, vem tomar café comigo, vai ganhar um livro meu de presente, viu? Doutor, agradeço. Eu até lancei um livro faz uns 10 dias e esgotou. Vendeu mais de 1000 cópias, esse aqui, ó. As 36 espécies de usucapião. No Brasil, a gente aprende na graduação 3 espécies, 5 no máximo, né? Se o professor gostar da matéria. Mas nós temos no Brasil, de fato, mais de 36 espécies de usucapião. É uma judiação a gente aprender só 3, 4, 5, né? Quando eu falo de usucapião, legal, o doutor levantou uma questão muito importante, a mera tolerância. A mera tolerância, é claro que é uma das maiores justificativas que nós temos contra um usucapião de herdeiro, um usucapião que envolve direitos hereditários, ou em qualquer situação de usucapião. Mas, por outro lado, o STJ ele avançou muito em relação ao usucapião. O Superior Tribunal de Justiça ele entendeu recentemente que o herdeiro pode fazer usucapião, basta ele provar a posse exclusiva, né? Além dos requisitos posse, voz pacífica, números do homem, ele tem que provar a posse exclusiva e a gestão exclusiva. Inclusive, ficou muito conhecido o recurso especial, que é o 1631.859. Então, 1631.859. Esse usucapião, ele deixa de ser... eu sei que é uma alegação, quando alguém se opõe no usucapião, se habilita como terceiro interessado ou apresenta uma contestação. Mas essa linha de defesa, mera tolerância, ela se tornou, não digo fraca, mas difícil de provar. Ainda continua sendo a linha de defesa contra o usucapião uma linha de defesa interessante, para você se defender contra o usucapião, se opor. Mas se você não provar que tinha alguma ligação, algum cuidado com o imóvel, uma conexão com o imóvel e com o autor da ação, ela é uma alegação também que seria uma aventura jurídica, né? Então, eu com tudo que o doutor falou para mim, com muito carinho, foi muito didático, doutor, eu faria o usucapião sim. Eu vejo que nessa situação que o doutor tem em mãos, o único meio para regularizar esse imóvel, não só para regularizar, mas usar o usucapião como escudo protetor,
é de fato o usucapião. Esse usucapião, o doutor poderia trabalhar com base de 36 espécies, talvez o 1238 do Código Civil. O doutor iria trabalhar com 1238 do Código Civil, mais o enunciado 492. E também a súmula 237. A súmula 237 mais para blindar. Se alguém se opor, se alguém contestar, se alguém se habilitar como terceiro interessado. O 1238 porque é um usucapião que não exige boa-fé. Não tem limite de metragem. Não precisa ter receio porque pode ter outros imóveis no nome ou outras ações de usucapião. Então é uma ação que a chance de a gente ter sucesso é maior. Eu faria, doutor. Eu faria usucapião. Acho que é a forma mais... Claro, claro. Para poder acompanhar o doutor. Claro. Dá uma olhadinha no 1238. Esse usucapião, nós precisamos, em regra, de 15 anos de posse. Se tem moradia habitual, cai para 10. Parágrafo único. Porém, dá para consertar de outras formas. Eu posso usufruir do usucapião com soma de posse. Então eu poderia somar a posse de alguém que me cedeu. Não necessariamente eu teria que ter um contrato, mas eu posso fazer usucapião com um dia de posse, um mês, um ano, usando a posse de quem me cedeu, ou de forma onerosa ou não onerosa. Ou eu posso usar a tese também, muitas vezes, para complementar e atingir essa posse que eu preciso, o usucapião complementar. O que é o usucapião complementar? A tese, a posse complementar. O STJ chegou à conclusão que é possível você fazer o usucapião e o tempo que demorar essa ação, ele não é perdido, ele é somado, ele é contabilizado, né? Então, por isso, atualmente, dá para fazer com muita tranquilidade o usucapião com um dia de posse, um mês, um ano, porque eu consigo utilizar ou a soma da posse, onerosa ou não onerosa, ou a posse complementar no decorrer do processo, né? Nesse caso aqui, doutor, eu concordo plenamente, porque esse artigo, acho que é o que vai ter o maior tempo, né? Assim, o usucapião mais tranquilo. E o tempo, no caso, ele joga a nosso favor. A nosso favor. Esses irmãos estão lá, como eu disse, há mais de 50 anos. Então, esse tempo a gente pode comprovar mediante prova testemunhal, certo? Certo. É uma pergunta legítima, eu não sei. Pode comprovar esse tempo por prova testemunhal? Os vizinhos chegaram no processo e falaram, não, eles estão aqui já tem mais de 50 anos. Pode sim. Pode, na verdade, o mais comum... Com relação ao tempo... perdão. Não, tranquilo. Com relação ao tempo, eu falo assim, a gente está bem tranquilo, já tem bem mais de 15 anos, né, que eles estão lá. Pelo menos 30, a gente poderia dizer. Nossa, que legal, que bacana. Então, pelo menos 30 eles estão lá. Tranquilamente, é bem fácil de comprovar. Excelente, doutor. Mas aí a questão. Eu entendo que esse 1238, porque de 36 espécies, quando dá para usar o 1238, é a melhor opção. Porque é o único usucapião no Brasil que permite a má-fé. Se o juiz entender que houve má-fé em alguma situação, ele não pode julgar improcedente. Esse é o usucapião também que não exige limite de metragem, pode ser superior a 250 metros quadrados, 50 hectares. E esse usucapião, ele é interessante também porque não exige justo título de boa-fé. Então, para fazer esse usucapião, eu não preciso necessariamente ter, ter um documento como um contrato de gaveta, uma escritura pública. Não existe esse requisito nesse usucapião. Então, ele cai como uma luva porque ele nos dá uma abertura muito boa para a gente ganhar ação, né? O documento a gente não tem, né? A gente não tem nenhum documento, por exemplo, passando algum documento para aqueles irmãos que estão lá, até porque, como eu disse, ele fazia parte daquela igreja, daquele contexto. Assim, o erro dele foi não ter transferido aquilo em vida, né? Mas o meu medo, doutor, aí eu queria que o doutor pudesse me ajudar, a gente entrar com essa ação do usucapião, no caso do 1238, e aí essa ação é proposta por todos os herdeiros, correto? Na verdade, doutor, essa ação, isso é importante falar, é uma ação que não tem réu. Ela não tem réu. Não tem réu. Não tem réu. É uma ação de procedimento voluntário, jurisdição voluntária? É isso mesmo, é uma ação, na verdade é uma ação de jurisdição voluntária, procedimento voluntário. E é uma ação declaratória, né? O usucapião é uma ação declaratória. Então não tem réu, não tem réu. Aí
Mas tem aquela intimação dos vizinhos, acho que isso tem. Tem. Olha que engraçado, o uso capião ele não tem réu. Ele não tem réu. Porém, eu vou pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula os seus respectivos herdeiros, por correio, sempre por correio. Se eu não conseguir, eu vou citar por edital. E detalhe, a ação do capião, por mais que não tenha réu, eu vou pedir a citação dos confrontantes, lá direito, lá esquerdo e fundos, os vizinhos, né? Então foi você, o senhor falar isso, deixa eu esclarecer aqui, então, deixa eu tirar essa dúvida. O senhor falou que tem que ser citado os últimos. Eu entendi essa parte. Seria os herdeiros da pessoa que consta na matrícula? O uso capião é a forma originária de adquirir propriedade, então não tem réu, é uma ação declaratória, de jurisdição voluntária, é isso mesmo. Mas mesmo sendo jurisdição voluntária, não tem no réu, que é uma ação declaratória, obrigatoriamente eu preciso pedir a citação do último proprietário ou dos seus... No caso seria do Edson? Isso, o último proprietário que conste na matrícula do imóvel. Sim, no caso, ele no imóvel ainda está no nome do Edson, que é o irmão que faleceu. Ah, tá. Então aí, no caso, eu vou ter que citar esses herdeiros dele, que são esses sobrinhos dele. É isso aí, tem que citar. Tá, ok, mas eles não são réus. Não são réus. Na verdade, tem que citar o último proprietário que conste na matrícula ou os seus respectivos herdeiros. Por correio. Se não achar, vai acabar citando por edital. Isso é muito bom. É bom? É bom a citação por edital, por quê? Porque não trava o processo, né? O uso capião é uma ação que nunca vai travar, porque a hora que não conseguiu citar, fez algumas tentativas, vai por edital, né? Perfeito. Isso aí vai ser uma solução muito boa. Aí a minha dúvida vamos supor, eu vou por esse caminho de citar por edital, mas vamos supor que os herdeiros descobrissem e eles intervissem no processo. Esses sobrinhos lá do Edson, que querem tomar o imóvel. Vamos supor que eles se manifestem no processo e eles tragam essa alegação que eu disse no começo, de que, no caso, era a ocupação desses irmãos ali era por mera permissão do seu Edson. Qual que é a minha réplica disso aí? É isso que eu queria ver. Na verdade, a gente não sabe, quando a gente faz a ação do capião, a gente não sabe se de fato vão se habilitar como terceiro interessado, se vão fazer uma contestação, né? Mas mesmo que ocorra a oposição, isso não quer dizer que nós vamos perder a ação. Nós vamos ganhar do mesmo jeito. Do mesmo jeito nós vamos ganhar. Por quê? Porque é uma ação declaratória. Então, se a gente provar os requisitos, nós vamos levar a ação, vamos acabar ganhando, né? Entendi. Então, se eles alegarem mera tolerância, né, se eles aparecerem, aí qual que é a nossa tese? A nossa tese é que o herdeiro, ele pode fazer o capião, quando é herdeiro, né, usando o julgado do STJ, que é o julgado que eu te falei, o recurso especial 1631-859. Então, a nossa linha de defesa, quando é herdeiro, é o julgado do STJ. Ó, não tem como falar mera tolerância. Já tem até um julgado no STJ. Quando não for herdeiro, aí a nossa tese também, nós vamos usar uma tese parecida, que é a posse exclusiva e a gestão exclusiva. Então, como que você vem falar que tem mera tolerância se eu tenho a posse exclusiva e a gestão exclusiva? Eu faço o que eu quero aqui, entendeu? Eu pago as contas, eu faço manutenções, benfeitorias. Certo. Ele paga o IPTU, no caso, né? Os irmãos lá que pagam o IPTU sempre pagaram, como uma forma dessa gestão, né? Entendi. E tem essa tese da gestão exclusiva, que eu achei muito interessante, isso tem uma parte na jurisprudência? Tem. Na verdade, acho que a melhor jurisprudência que você pode usar, que é mais atualizada, é esse julgado que eu te passei, o julgado do RESP, né? Pode me passar de novo? Passo. Por quê? Por mais que a situação talvez não tenha herdeiro no meio, é o julgado mais atualizado. Então vale a pena usar sim. O julgado é o 1631 859. 1631 859. 1631 859. 1631 859.
859. 859. 859. Esse julgado é do Superior Tribunal de Justiça, né, de um RESP, recurso especial, que fala, né, que deixa claro que o uso capião pode ser feito quando alguém tem a posse exclusiva e a gestão exclusiva, mesmo sem herdeiro. Né? É uso capião de herdeiro. Ou seja, é justamente contra a mera tolerância. Muito bom. Muito bom. Tá. No caso, voltando para a petição inicial, dessa usucapião. Quais os requisitos que eu teria que comprovar, doutor? A posse por mais de 15 anos? A posse qualificada, né? Dá até para o doutor já mencionar, não há que se falar em mera tolerância, uma vez que a posse é exclusiva e a gestão é exclusiva. O doutor já contra-ataca qualquer tese que venha, né? E aí o doutor pode bater na posse qualificada, exclusiva, com a gestão e a posse exclusiva. Bate também que cumpre a função social da propriedade. Vale a pena também, nesse caso, cumprir os outros requisitos para ganhar a ação, né? O animus domini, com fotos, imagens, benfeitorias, e a posse mansa e pacífica, que é provada através das certidões do distribuidor civil. Quais certidões? Certidão do distribuidor civil da esfera estadual e federal. Não entendi, doutor. Desculpa. Imagina, que é isso. É certidão do distribuidor civil da esfera estadual e federal. Doutor, desculpa de novo. Certidão? Certidão de distribuidor civil. De distribuidor. Eu nunca ouvi falar disso. Imagina. Essa certidão o doutor consegue com facilidade no site do TJ. Essa certidão, o que a gente precisa fazer? Para ganhar o uso capião, nós precisamos provar que a posse é mansa e pacífica. Isso é um requisito. Nós precisamos provar também que existe posse qualificada. E temos que provar também, doutor, que existe animus domini, que é a alma de dono, a intenção de ser dono. A posse no uso capião nós provamos através de fotos, imagens, talvez comprovantes, recibos, notas fiscais. Já a posse mansa e pacífica, nós vamos provar, doutor, nesse caso, através das certidões do distribuidor civil, da esfera estadual e da esfera federal. Desculpa, doutor. Eu quero anotar isso que o senhor está falando. Tá bom, pode anotar aí, fica à vontade. A posse nós comprovamos por meio de imagens. Imagens, fotos, recibos, notas fiscais. Perfeito. A posse mansa e pacífica. Agora, a posse mansa e pacífica nós vamos provar com as certidões do distribuidor civil. Nós vamos ter que solicitar essa certidão no nome do autor do uso capião e do eventual réu.